Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Robson Gomes, eu sou médico residente de psiquiatria e agora você vai assistir a mais um episódio do canal Além da Superfície, Psiquiatria Explicada. Esse canal foi feito para você que gosta de psiquiatria, que se interessa por saúde mental, seja você um estudante de medicina, um médico, um residente, um estudante ou profissional da saúde, ou mesmo um curioso que se interessa por essa área tão fascinante que é a psiquiatria. Dando continuidade ao nosso vídeo anterior, hoje quero conversar sobre os tão falados transtornos de personalidade. Isso que a gente chama hoje de transtorno de personalidade, ao longo da história já teve vários nomes. Já foi chamado de insanidade moral, monomania moral, neurose de caráter, psicopatia, caracteropatia. Inclusive, esse termo psicopatia tornou-se bastante popular e acabou sendo vulgarizado dentro do vocábulo médico. Psicopatia poderia ser o que nós chamamos hoje de transtorno de personalidade antissocial, os transtornos de personalidade de forma geral, ou mesmo se formos pegar a etimologia da palavra, psicopatia seria um transtorno psíquico, uma doença psíquica. Enfim, vamos então entender um pouco sobre os transtornos de personalidade. Um dos principais estudiosos do século XX dos transtornos de personalidade foi o psicopatólogo Kurt Schneider. Schneider entendia os transtornos de personalidade como uma variação da normalidade. A personalidade dos indivíduos seria colocada numa curva de normalidade, numa curva normal. Os indivíduos que tinham uma personalidade bem adaptada, digamos assim, muito adaptada, e mal adaptada. Os indivíduos que tinham uma personalidade mal adaptada estariam na porção inferior da curva de normalidade. Os indivíduos que seriam, digamos, super adaptados estariam na porção superior da curva de normalidade e ali na mediana ficaria a maior parte da população. Schneider não entendia os transtornos de personalidade, aos quais ele chamava de personalidades anormais ou personalidades psicopáticas, talvez daí venha o nome psicopatia. Ele não entendia como uma doença em si, mas uma variação da normalidade que poderia ou não trazer problemas para os pacientes. Mas Schneider já entendia que a personalidade anormal ou psicopática seria definida como aquele conjunto de características, a maneira de ser, de interagir, de se comportar, que traria sofrimento para o indivíduo ou para aquelas pessoas que estão ao seu redor. Então, até hoje, nós utilizamos essa base de pensamento para definir os transtornos de personalidade. Tudo aquilo que traz sofrimento para o indivíduo ou para aquelas pessoas que estão ali no seu entorno ou para a sociedade, de certa forma até como um todo. Hoje nós estudamos os transtornos de personalidade sobre várias perspectivas. Uma perspectiva mais objetiva seria aquela trazida pelo Manual de Critérios Diagnósticos dos Transtornos Mentais, da Associação Americana de Psiquiatria, que seria o DSM, na sua 5ª edição, DSM-5. Segundo o DSM-5, os transtornos de personalidade, de forma geral, eles carregam algumas características em comum. Quais seriam essas características? Primeiro, eles necessariamente começam a se manifestar ao final da adolescência ou mesmo às vezes ao final da infância, mas que quando se chega na idade adulta, eles já estão bem estabelecidos. Então, o indivíduo que começa a mudar de comportamento, por exemplo, aos 30 anos, aos 40 anos de idade, com certeza não tem um transtorno de personalidade. A gente deve investigar outras causas. Outra característica dos transtornos de personalidade é que eles se mantêm mais ou menos constantes ao longo da vida do indivíduo. Ou seja, dificilmente o indivíduo vai viver de uma forma adaptada e tranquila por muito tempo. Infelizmente, é uma vida marcada por sofrimento, por dificuldade de adaptação à sociedade, que permeia praticamente toda a existência adulta, da vida adulta e às vezes entrando pela velhice das pessoas que sofrem com esses transtornos. Um outro ponto sobre os transtornos de personalidade é que eles se sobrepõem a praticamente todas as atividades da vida subjetiva, da vida afetiva, relações interpessoais, comportamentos do indivíduo. Eles não se limitam apenas a uma única característica, a um único espectro da vida daquela pessoa. Uma outra característica que a gente traz para os transtornos de personalidade, que
os critérios diagnósticos exigem, é que a gente precisa necessariamente descartar que aquelas alterações da personalidade elas não estejam relacionadas necessariamente a uma causa orgânica ou uma outra doença mental. Então, se aquelas características que o indivíduo carrega de sofrimento mental podem ser justificados por outros transtornos mentais, não seria, teoricamente, um transtorno de personalidade. Os transtornos de personalidade, de forma geral, resultam em muito sofrimento para esses indivíduos, aquela sensação de dor psíquica, de fracasso pessoal, normalmente trazem muitas dificuldades de adaptação, muitas dificuldades do ponto de vista profissional, educacional, muitas dificuldades nas relações interpessoais. Ou seja, a maneira de ser, a maneira de agir, a maneira de se relacionar dessa pessoa que sofre com algum transtorno de personalidade, ela tem muitas dificuldades de se adaptar às regras sociais da sua cultura. Isso é muito importante a gente trazer também. O próprio DSM-5, ele classifica os transtornos de personalidade em 3 grupos principais, aos quais eles chamam de grupo A, B e C. O grupo A seria o grupo, entre aspas, dos esquisitos, daqueles desconfiados, que englobaria o transtorno de personalidade esquizoide, transtorno de personalidade paranoide e o transtorno de personalidade esquizotípico. Um parêntese aqui, o transtorno de personalidade esquizotípico ele tem apenas no DSM-5. O catálogo de doenças mentais do CID-11, do Código Internacional de Classificação Internacional de Doenças da OMS, ela não contempla esse subtipo esquizotípico. O grupo B, ele é formado por aquele que a gente diz que são os indivíduos instáveis ou os indivíduos manipuladores ou facilmente manipuláveis, que são principalmente o transtorno de personalidade borderline, o transtorno de personalidade histriônico, o transtorno de personalidade antissocial e o transtorno de personalidade narcisista. O grupo C seriam os transtornos de personalidades daqueles indivíduos chamados de ansiosos, controlados ou controladores, que seria o transtorno de personalidade evitativo, por exemplo, o transtorno de personalidade dependente, certo? E o próprio transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo. Vamos falar um pouco sobre cada um desses tipos, alguns deles, principalmente os mais frequentes, os que têm uma maior importância clínica na prática. Mas antes de iniciar a nossa conversa sobre cada um desses transtornos de personalidade, vale a pena a gente trazer 2 críticas ao próprio DSM-5 quanto ao estabelecimento dos critérios diagnósticos. Primeiro, é muito comum que um mesmo indivíduo preencha critérios para 2 ou mais tipos de transtornos de personalidade. Então, esses critérios do DSM-5, eles perdem um pouco a sua capacidade de serem específicos. Eles têm uma sensibilidade razoável, mas uma especificidade moderada a baixa. Outra crítica que se pode fazer sobre os transtornos de personalidade é que muitas vezes, quando nós falamos as características daquele transtorno, nós tendemos a adjetivar os indivíduos. Olha, tal indivíduo é manipulador, tal indivíduo é sedutor, tal indivíduo não tem empatia ou compaixão pelo próximo. Isso, de certa forma, coloca quase que inevitavelmente um juízo de valor sobre as características daquela pessoa. E isso tende a, na verdade, estigmatizar o indivíduo que recebe aqueles critérios diagnósticos. Então, quando você diz que o indivíduo, por exemplo, tem um transtorno de personalidade histriônico, um transtorno de personalidade antissocial, você está carimbando ele com algo que é, de certa forma, estigmatizante. Por quê? Porque analisar um transtorno de personalidade é fazer, muitas vezes, uma análise valorativa que tem consequências morais. Vamos tentar aqui nos limitar às próprias características clínicas e as maneiras, né, os quais os indivíduos se comportam. Fazendo essas observações, vamos iniciar conversando sobre o transtorno de personalidades do grupo B, que seriam
os mais comuns, os que têm uma importância talvez clínica muito maior. E o exemplo mais clássico do transtorno de personalidade do grupo B seria o transtorno de personalidade borderline. Talvez seja esse o mais comum entre todos os transtornos de personalidade. Acredita-se que possa estar presente entre 1 e 5% da população geral. Responderia por 6% de todos os atendimentos nas unidades básicas de saúde. Se a gente for considerar os serviços especializados em saúde mental, os pacientes com transtornos de personalidade borderline respondem por em torno aí de 10% dos atendimentos. E quando consideramos as internações psiquiátricas, o transtorno de personalidade borderline pode ocupar até 30% de todas as internações por doenças mentais. É relativamente mais comum em mulheres do que homens. A literatura médica traz que são mais comuns em populações urbanas e pessoas de renda baixa, comete mais os pobres. E as características principais do transtorno de personalidade borderline são principalmente a instabilidade nas relações interpessoais, a instabilidade nas emoções, a instabilidade afetiva e a tendência à impulsividade. É muito comum encontrar nessas pessoas com o transtorno de personalidade borderline uma história passada de muito sofrimento, principalmente abuso sexual na infância, violência física ou mesmo negligência mesmo por parte de cuidadores, por parte de pais. Então realmente encontra-se toda essa história de sofrimento em boa parte dessas pessoas com transtorno de personalidade borderline. Outro transtorno de personalidade que pertence ao grupo B é o transtorno de personalidade histriônica. Ele representa um grupo de pessoas que tem como característica principal uma necessidade enorme de chamar a atenção. Tem alguns aspectos que envolvem a sedução, são indivíduos mais sedutores, tem uma instabilidade emocional associada. Um terceiro transtorno de personalidade, inclusive bastante conhecido até pela própria mídia, pela sua repercussão legal, criminal, seria o transtorno de personalidade antissocial. É marcado por características que envolvem uma dificuldade muito grande nessas pessoas de sentirem compaixão pelos outros, capacidade de ter empatia, tem muita fragilidade nas relações interpessoais e se manter na própria relação, porque realmente acabam que maltratam essas pessoas sem sentir nenhum tipo de sentimento associado. São indivíduos que têm muitas dificuldades em respeitar as regras sociais vigentes, portanto, muitas vezes se colocam em situações que resultam em processos legais, em detenções, acabam que por muitas vezes podem ser violentos. Alguns pacientes com personalidade antissocial podem ter marcas de sadismo, ou seja, sentem prazer com o sofrimento alheio. Inclusive, é muito comum, de certa forma, que encontremos casos na própria grande mídia de indivíduos que cometem crimes bastante graves e o laudo forense normalmente aloca essas pessoas em transtornos de personalidade antissocial. Então, a personalidade antissocial se encaixaria também nesse grupo B dos transtornos de personalidade. Um último transtorno de personalidade do grupo B seria o transtorno de personalidade narcisista. A personalidade narcisista é marcada por aquele sentimento de grandiosidade, uma necessidade muito intensa de ser valorizado, e são pessoas que têm muita dificuldade de ter empatia. Os transtornos de personalidade do grupo A envolvem aqueles indivíduos tidos como mais retraídos ou, entre aspas, esquisitos, e são 3 tipos principais: os esquizoides, os paranoides e os esquizotípicos. Os esquizoides são indivíduos que têm muitas dificuldades na capacidade de se relacionar. Então, normalmente são pessoas que desde sempre são mais isoladas, ficam mais restritas às suas casas, têm muita dificuldade de se engajar em grupos porque não gostam de interações sociais, costumam ter uma timidez muito exagerada. Então, são pessoas que realmente têm muita dificuldade de se adaptar em ambientes sociais propriamente ditos. Esse seria o transtorno de personalidade esquizoide. A personalidade paranoide envolve aqueles indivíduos que costumam ser desconfiados.
Então tem sempre a sensação de que está sendo perseguido, acha que muito do que dá errado na sua vida foi planejado contra ele, acha que todo mundo está montando uma linha de pensamento para prejudicá-lo. Então tem muita dificuldade de confiar nas pessoas, acha que está sendo vítima de inveja. Então, como o próprio nome sugere, são indivíduos que têm uma linha de pensamento paranoide. O transtorno de personalidade esquizotípico, como a gente já comentou, são indivíduos que mesclam características com personalidade esquizoide. Então são indivíduos que são mais retraídos socialmente, mas são indivíduos que costumam ter, às vezes, características ditas bizarras na sua vestimenta, na sua maneira de agir, costumam ter pensamentos mágicos, costumam acreditar em paranormalidade. Esses transtornos do grupo A são muito associados a síndromes psicóticas. Então, acredita-se que esses indivíduos que têm essa personalidade, digamos, mais esquisita, mais retraída socialmente, que têm crenças mais bizarras, têm uma chance maior de evoluir para, por exemplo, uma esquizofrenia ou uma síndrome psicótica. Por último, o grupo C ele envolve os indivíduos mais ansiosos ou os indivíduos que são mais controladores, que são mais rígidos, às vezes, do ponto de vista mental. Vamos lá. O transtorno de personalidade dependente, que está presente nesse grupo de transtornos, são aqueles indivíduos que escolhem uma pessoa, ou às vezes mais, para se tornar dependente delas. Então, acabam que se colocam à disposição de outras pessoas para serem cuidados por elas. Então, tem muita dificuldade, por exemplo, de tomar decisões sozinhos. Precisa sempre de alguém para lhe ajudar a tomar decisões. E tem um medo muito grande de ser abandonado por essas pessoas. Quando são abandonados, de fato, tem um sofrimento psíquico muito intenso e já procuram rapidamente outras pessoas para se apegar. Então, são indivíduos chamados com personalidade dependente. Outro transtorno de personalidade que pertence a esse grupo C seria a personalidade evitativa, que é muito semelhante quase que à fobia social, que faz parte lá dos transtornos ansiosos. Ou seja, são indivíduos que têm muito medo de serem julgados pelos outros. E aí tem muita dificuldade de falar em público, tem muita dificuldade de se engajar em grupos sociais porque tem medo de serem julgados por esses grupos sociais. Esse seria a personalidade evitativa. Outro transtorno de personalidade do grupo C seria os indivíduos chamados obsessivos compulsivos. Embora ele traga esse nome, não necessariamente tem uma relação com o transtorno obsessivo compulsivo. É mais comum em homens, classe média, homens brancos, e que são relativamente frequentes, podem acometer até 1% da população geral. Os indivíduos obsessivos compulsivos, eles têm uma rigidez psíquica que faz com que eles tenham muita dificuldade a ter flexibilidade. Eles se adaptam muito às regras e têm muita dificuldade de se flexibilizar frente às regras. Costumam ser muito controladores nas suas relações interpessoais e controladores do próprio comportamento. Portanto, conseguimos fazer um apanhado geral sobre os chamados transtornos de personalidade, mas temos que entender que os critérios diagnósticos trazidos pela DSM-5 ele tem seus problemas, como a gente já comentou, mas eles podem nos nortear para entender e para ajudar pessoas que têm um sofrimento psíquico importante associado à sua própria maneira de ser, de agir, de se relacionar. E acredito que os critérios diagnósticos eles servem muito mais para além de rotular o indivíduo como pertencente a um desses grupos, para ajudá-los a se adaptar melhor, a tentar encarar a vida de uma outra forma, a tentar melhorar suas relações interpessoais e principalmente diminuir o sofrimento que essas pessoas costumam passar ao longo de toda a sua vida. Vale ressaltar também que o indivíduo muitas vezes ele não preenche os critérios diagnósticos, todos os critérios para um transtorno de personalidade, mas ele tem alguns traços tão marcantes que podem lhe causar sofrimento e, portanto, também merecem ajuda profissional. É muito comum que os pacientes com transtorno de personalidade costumem, ao longo da vida, ter alguns transtornos mentais associados.
principalmente os transtornos do humor, como episódios depressivos ou transtorno bipolar, e é muito comum também que esses indivíduos acabem por utilizar mais frequentemente, se colocar em risco em relação ao abuso de substâncias, álcool ou outras drogas. Muitas vezes a gente vai conversar com essas pessoas e elas dizem que as drogas ou o álcool meio que preenchem um vazio existencial trazido por essa história de sofrimento. Não existem medicações normalmente para os transtornos de personalidade. Então, o tratamento e o manejo desse sofrimento, ele se dá principalmente à base de psicoterapia, de terapia ocupacional, um auxílio multiprofissional, para que o indivíduo possa tentar enxergar a sua existência sob outros prismas e que possa de alguma forma se adaptar. Não existem medicações para os transtornos de personalidade, a não ser que durante a sua vida o indivíduo apresente um episódio depressivo ou transtorno bipolar ou algum outro transtorno mental associado, e aí você vai focar naquele transtorno, mas a personalidade como um todo ela já está formada, já está estabelecida, e o manejo realmente passa principalmente pela ajuda multiprofissional. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É apenas um resumo. Muito provavelmente nesse canal a gente vai abordar esse tema outras vezes, que é um tema que eu gosto bastante. A gente conseguiu ter uma ideia geral dos critérios diagnósticos, diferenciar entre um e outro transtorno de personalidade. E se gostou do vídeo, peço a você que dê o like, compartilha com amigos e não se esquece de se inscrever no canal. Você assistiu a mais um episódio do canal Além da Superfície, Psiquiatria Explicada.